Glória a Deus. Ainda abram as Bíblias de vocês, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 14, versículo é o 15. E vamos fazer uma leitura comunitária, todos juntos. Então espere que todos achem, né? E 14, 15, amém? Todos acharam? Palavra do Senhor. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Amém? Podem sentar, amados. Semana passada ainda nós falamos, ainda por live, nós não tivemos culto, como hoje, e trabalhamos Atos capítulo 3, versículo 19, com o tema arrependei-vos e voltai para o Senhor. E hoje, pegando esta referência, eu tenho como tema também obediência. E quando a gente para bem dentro desse conceito mesmo, é um conceito um tanto quanto crítico para com o contexto da nação de Israel. E aqui o que prevalecia era tão somente a capacidade única de obedecer. E eu compreendi ainda, nesse conceito, que a obediência é um passo que se dá sem a certeza de onde você vai pisar. Isto é obediência, mas com a esperança de que você vai palmilhar em lugares seguros. Então, quando se fala de obedecer, nós não estamos obedecendo em detrimento de um benefício ou em benefício de um bem maior, mas nós estamos obedecendo como cristãos, como servos de Deus. E este contexto de obediência em toda a Bíblia é este passo que se dá sem a certeza de onde você vai pisar, mas é este passo que você dá com a esperança de que vai palmilhar em lugares seguros. E no contexto deste pisar em locais ou lugares seguros, sobretudo este conceito a gente traz como sendo fé. E esta fé é que motiva a igreja, esta fé é que sempre motivou o povo de Deus. E a gente chega dentro de um contexto, irmãos, onde sem obediência, sem fé, a fé só se conquista com obediência. Se alguém diz ter fé em Deus, mas tem um aspecto de desobediência, esta fé é mentirosa. Se alguém diz acreditar em Deus, mas não obedece à palavra de Deus, sobretudo quando, nesse contexto, como semana passada, um dito sentencioso do próprio Deus para conosco, então automaticamente estamos não só nos fazendo mentirosos, como estamos também desacreditando a palavra de Deus em nossas vidas. E ainda semana passada eu citei para vocês pensamento de um teólogo, pastor presbiteriano, luterano da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer. E novamente, dentro desse conceito de fé, ele traz um conceito bem interessante. Só o crente é obediente e só o obediente é o que crê. E ele continua propondo ainda: só aquele que crê é obediente, diz o obediente que está no crente, e só o obediente é que crê, diz o crente que está no obediente. E aqui ele amarra, ele tece dentro desse contexto do servo que sempre está disposto a obedecer por fé. O servo que sempre está disposto a trazer esta compreensão de que é importante obedecer a palavra de Deus, porque sobretudo isto nos traz uma consequência de bênçãos. Ainda dentro deste aspecto da obediência, em cima desta referência mesmo, diga ao povo que marche. Então o próprio dito sentencioso de Deus era seguir avante, era avançar além do impossível, do improvável. A gente vai pegar justamente este conceito: quando você obedece, o inimigo se torna visível. Mas quando você não obedece, o inimigo ele não traz a sua visibilidade. Quando o crente consegue ser obediente à palavra de Deus, o inimigo sempre é visível. A visibilidade do inimigo é a garantia de que de fato ele existe
E quando você não obedece, você também não tem a ideia da existência deste inimigo. E dentro deste contexto que nós estamos trabalhando, principalmente agora, todos estão aí com este pânico, com este tempo de clausura, de quarentena mesmo, dentro da proposta desta pandemia, Covid-19, que já é evolução do coronavírus e assim por diante. Então tudo isso para a gente, alguém está propondo que é um inimigo invisível. Mas só que nós temos um outro inimigo que ele só tem esta visibilidade também pela fé, porque se nós não tivermos fé e obediência à palavra e a condição da palavra de Deus, ele sempre vai ser invisível também. Com a única diferença é que o Covid-19, se você levá-lo dentro de um tubo de ensaio, se você levá-lo dentro de um microscópio, você vai vê-lo. É corona, porque é uma palavra espanhola, coroa mesmo, então tem uma forma de coroa, você vai percebê-lo, você vai vê-lo, todos já estão vendo, todos já viram pela televisão. Mas quando nós estamos falando daquele que é inimigo da nossa alma, ele só pode ser visto na ótica de Deus, ele não pode ser visto meramente na ótica do homem que não confessa, que não obedece e que não tem a capacidade de ter fé suficiente para ter esta abordagem de que existe um inimigo. Este inimigo ele é invisível, mas sobretudo este inimigo ele pode se tornar visível pela nossa condição cristã. Nós temos a ideia da existência, nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele é real, nós sabemos que ele é inimigo da nossa alma, e isso torna mais fácil quando compreendemos acerca do inimigo da nossa alma, mas o oposto também é verdadeiro. Quando nós não temos em nós a palavra de obediência, quando esta obediência não nos conduz à fé, também torna-se mais fácil para o inimigo da nossa alma intentar contra as nossas vidas. A grande sacada é que para aquele que diz: eu não creio na existência do diabo, o próprio diabo está afirmando: sim, eu não existo. Porque quando ele passa desapercebido, quando ele inexiste nas nossas vidas, é que de fato ele causa terror, pânico, destruição, morte, e ele escraviza com muita naturalidade, irmãos. A nação de Israel, um povo de Deus, que tinha uma promessa de Deus, próprio Deus aqui, ele está cumprindo uma promessa que ele havia feito a Abraão, nem a própria nação, porque a nação por um período de 430 anos, dentro da condição de uma outra nação, sendo servos e escravos, dentro de uma condição de uma outra nação, eles desaprenderam, eles perderam tudo aquilo que eles tinham como produção de vida, de adoração, de adorador. Eles pararam e já não percebia mais o faraó como inimigo. Sequer eles tinham noção de faraó. Porque então, quando chega neste período último, este povo, a única proposta que eles tinham o tempo todo era de estar ali dentro de uma macieira, amassando barro para fazer o adobe ou para fazer o tijolo, para construir. Não tinha uma outra noção, uma outra perspectiva. O dia começava, o dia findava e o povo estava ali amassando. Ora, alguém trazia palha, quando a coisa apertava mais, eles mesmos estavam buscando palha fora para trazer, pôr na macieira, e continuava naquele processo de estar caminhando no mesmo lugar, pisando barro, amassando barro, contentes da vida, porque as panelas de carnes do Egito eram grandes, o alho poró do Egito era saboroso. O pessoal perdeu a noção do perigo e compreendia a noção somente daquilo que eles podiam alcançar com a sua própria vista, que era ali a panela de carne, era ali o alho poró, e dentro desta perspectiva o povo já não tinha mais uma noção de que estavam sendo escravizados, de que estavam sendo conduzidos por um processo estritamente maligno. Quando o inimigo te escraviza, você não vai vê-lo, você não vai percebê-lo. Você vai sentir na sua própria vida, na sua própria alma, na própria circunstância da sua vida, os estragos que ele causa. Quando o inimigo te escraviza,
você não tem noção do que ele está fazendo. Quando o inimigo te escraviza, você começa a perder características. Paulo, ele está orando na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, e ele está falando: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. E ele continua propondo: para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então o próprio Paulo, ele sabe que este povo, no capítulo 2, ele está falando: estáveis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, e aqui antes mesmo ele está falando: a minha oração é para que Deus possa abrir os olhos dos vossos corações, para vocês compreenderem de fato este mundo espiritual, compreender sobretudo a esperança do chamado que há em vós, compreender tão somente a proposta da riqueza da glória da esperança dos santos, mas sobretudo quando se abre o olho, se percebe que está sendo escravizado também. Abrir os olhos para a glória de Deus abrirá os olhos também para as astutas ciladas de Satanás, do inimigo, de nossa alma. Quando você o vê, já é uma intervenção de Deus. E tem muitos que estão sofrendo, estão totalmente sendo subjugados, totalmente alienados por toda a estrutura maligna, satânica, diabólica, e ainda está pensando que está por cima, está bem. Não está. A obediência, ela te conduz à visibilidade do mal. A fé te conduz à possibilidade da existência do mal. A fé te leva para esta consciência do chamado de Deus, esperança da glória. Mas sobretudo, irmãos, quando não temos esta capacidade de olhar, o inimigo escraviza. O povo de Israel viu a visibilidade do inimigo quando Moisés, pela intervenção de Deus, conseguiu tirar aquele povo de dentro do Egito para levá-lo fora, caminho de 3 dias para adorar. Só aí que eles pararam para compreender que estavam sendo escravizados. Somente por revelação de Deus, somente pela palavra de Deus, somente por esta condição da intervenção de Deus. Talvez esta seja a sua situação, a sua condição, a de invisibilidade do inimigo. Mas compreenda, ele está aí para destruir, ele está aí para matar, ele está aí para roubar, ele está aí para escravizar, ele está aí para pegar o homem e fazê-lo um fantoche, um zumbi. Ele está aí para destruir totalmente. Mas caso Deus intervenha na sua vida, Ele pode fazer a diferença para que você possa ter os olhos do entendimento aberto, os olhos do coração aberto e compreender que sim, Ele existe, e se Ele existe, a proposta dEle sempre é tramar contra aqueles que foram redimidos, resgatados pelo Senhor. Amém? Glorifique o nome de Deus, amados. Ele está neste lugar. O povo de Israel já vinham sendo escravizados por um bom tempo, mas é só quando eles conseguem sair daquele ambiente da escravidão é que eles chegam à circunstância da existência de Deus. O mais interessante, irmãos, é que quando você está dentro de um contexto de escravidão, a escravidão tem funções específicas. A primeira dela é quebrar a sua dignidade. Você perde a dignidade, você perde a moral, você perde o respeito. A função específica na vida do ser humano é de enfraquecer a sua história. O pecado, ele vai tentar causar isso. Se o inimigo da nossa alma tomar proveito e escravizar, o que ele vai fazer é justamente isto. Tem esta função específica na vida do ser humano, a fazê-lo esquecer a sua história, fazê-lo esquecer a sua origem, fazer esquecê-lo o seu passado, fazer esquecê-lo a quem ele pertence, fazê-lo esquecer da sua própria dignidade. Nós sabemos a quem pertencemos, nós sabemos que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, sabemos que foi pago um alto preço, sabemos que foi pago um alto preço para que pudéssemos estar aqui celebrando e adorando o nome santo do Senhor,
quando, se voltando para o próprio Êxodo, no próprio capítulo 12, o Cordeiro Pascal, que posteriormente João o Batista, olhando para Jesus, atesta pela visibilidade da glória de Deus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A função do inimigo é justamente esta: escravizar, para quebrar a dignidade, para fazer esquecer a história, para fazer perder a origem, para fazer perder o passado, para fazer tirar todos os valores que você tem. A Bíblia diz que o sangue de Jesus te redimiu. A Bíblia diz que fostes comprado por bom preço. A nossa função é glorificar o nome santo do Senhor. A nossa condição é de exaltar a glória de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. A nossa função é ser um proclamador do reino de Deus, não pelo que falamos, mas da forma como agimos na vida, na face da terra, no ambiente de trabalho, dentro da nossa estrutura de lar, dentro mesmo da nossa ambiência pessoal e particular. Quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, alguém conceituou ética como sendo: ética é aquilo que você faz quando você está em uma outra cidade, num quarto de hotel, sozinho. E nós não podemos perder esta característica do Senhor em nossas vidas. O inimigo, ele tenta anular os nossos sonhos. Quando ele escraviza, ele tira o sonho. Quando ele escraviza, ele tira o projeto de vida. Quando escraviza, necessariamente, ele troca esta capacidade do sonho por utopia. A utopia, bem traduzido, significa lugar nenhum. Quem está sendo escravizado não tem noção, mas está sendo. Os que estão de fora estão percebendo. Cabe a cada crente que de fato manifesta a glória de Deus, pela vida e pela santidade, pela obediência, pela fé, anunciar àqueles que estão perecendo que eles estão perecendo, trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de vida eterna, trazer uma palavra de consciência cristã. A proposta do inimigo é de tirar o significado da nossa existência. Quando somos escravizados, a vida perde significado, perde sentido, tudo fica cinza. A nossa vida, ela não deixa de ser uma vida que a gente olha para frente, é uma vida que a gente sempre olha para trás, é retrocesso contínuo, é tristeza, é solidão, é angústia, é depressão. O Senhor não nos chamou para isso. Pessoas escravizadas não têm valor. Se você é escravo, você não tem valor. Se você é livre, você tem valor. Se você foi remido, se você foi redimido, se você foi comprado, você tem valor. O Senhor te comprou. Você é salvo. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Para aqueles que estão sendo escravizados de alguma forma, a boa notícia é que o inimigo sabe que você existe para te escravizar. Mas a boa notícia também é que Deus sabe que você existe para te livrar. E Ele quer te livrar. Ele está criando circunstâncias para te livrar da escravidão, da humilhação, mas a decisão final é sua. Chega um momento que você tem que optar. O que você quer da sua vida? E a nação de Israel, ela chega justamente neste beco sem saída, nesta sinuca de bico, não tem condições, perdeu o conceito de quem era, fora livre pelo Senhor. Chega um momento, está aqui, tem um mar à frente, do lado tem serras, tem montanhas, olha para trás, o inimigo, aquele que estava escravizando, agora aparece, tem a sua visibilidade mesmo, é o inimigo da nação, do povo de Deus, que vem para destruir. Então chega um momento que você tem que dar o passo da fé, você tem que obedecer, você tem que dar este passo no nada. Você tem que compreender que a obediência é dar um passo com a certeza de que você vai palmilhar lugar seguro, é fé, somente isso que resta. E aí você tem que ter esta esperança que o Senhor preparou uma escapatória, preparou um caminho para você.
Próprio Jesus, no Evangelho de João 14, versículo 6, ele está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus preparou um caminho no deserto para a nação de Israel. Deus preparou um caminho no deserto para você neste tempo. Ele já preparou o terreno para que você possa palmilhar a pé enxuto. Diga ao povo que marche, toma postura, toma decisão, seja coerente, seja razoável na sua fé, toma postura de crente, faça o que crente faz. Não fica anulando a glória de Deus, totalmente escondido dentro de padrões e paradigmas, mas faz prevalecer a glória de Deus. Você é a luz do mundo. Você foi chamado para confundir. Ele já preparou o terreno. Você pode palmilhar a pé enxutos, irmãos. E nesse contexto aqui da nação de Israel, do povo de Deus, olha para um lado, tem serra, olha para o outro, tem deserto, olha para o outro, o inimigo está atrás. Fazer o quê? Se fica, o inimigo morre, o inimigo mata, perdão. Se tenta subir para as serras, o inimigo mata. Se sai para o deserto, o inimigo mata. É tempo de confrontar, mas é tempo de confrontar por fé. Se o Senhor mandar, você vai. E o confronto maior aqui não era nem o inimigo que estava vindo atrás, era o mar que estava à frente para se atravessar. O povo começa a clamar, o povo perde a noção, perde a expectativa. E o mais interessante é que o próprio povo não tem coragem de clamar a Deus, senão que clama um representante de Deus neste contexto. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem avante. É tempo de você caminhar, é tempo de você deixar este marasmo. É tempo de você parar e compreender que este tempo de inércia total é prejudicial para a sua vida. Faça alguma coisa de importante para a sua própria alma. Avance. Do ponto de vista aqui era quase impossível, porque o deserto está aí, as montanhas estão aí, o mar está aí, mas para que lado sair? Para dentro do mar. E se o Senhor não abrir? Se Ele mandou, você vai. É o passo da fé. Dê o passo da fé, conquiste. Quantos crentes não estão aí levando uma vida medíocre, sem significado, sem importância, sem valor, sem noção da vida real, totalmente enclausurado, fechado. O próprio Deus está falando: vai, caminha, anda, prevaleça, conquista. Ele está aqui parado. Esta postura de tomar decisão não é de Deus. Ele abre o caminho para você, mas a decisão quem toma é você. Somos nós que tomamos a decisão. Cabe a você a decisão de deixar tudo que te escraviza. Cabe a você trazer esta compreensão da obediência à palavra do Senhor. Se você obedece à palavra dele, o inimigo não tira proveito, ainda que tenta. Pedro está falando, ele anda bramando como leão ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas ele não consegue, caso de fato você esteja no Senhor. E aqui, irmãos, passo da fé ignora circunstâncias. Fala, passo da fé ignora circunstâncias. Circunstância de Israel é simples. Quais eram as circunstâncias? Totalmente inviáveis. Ponto de vista do provável e improvável. Mas o passo da fé estava ali. Cabe a cada um de nós dar este passo da fé, passo da transformação, passo da postura, passo do moldar caráter, passo da obediência, porque o passo da fé, ele ignora as circunstâncias. Olha, tudo vai mal, não tem problema, dê o passo da fé, porque para Israel tudo estava péssimo, sem perspectiva, o fim era iminente, mas a nação compreendeu, se tinha que marchar, e a ordem vinha do homem de Deus: marcha, então vamos marchar, vamos triunfar, vamos prevalecer. A circunstância da nação de Israel era totalmente crítica. De um lado montanhas, do outro lado deserto, para frente mar.
olhando para trás, Faraó com todo o seu exército, a melhor conclusão que se podia chegar era ao pânico total. Então você tem que decidir na sua vida também, ou então compreender e obedecer a palavra de Deus naquele momento, que era de seguir avante. Tem crente que está em pânico, tem crente que entrou em crise na segunda quinzena de março e não conseguiu sair desta crise. Tem crente que vai levar um bom tempo, depois que tudo isso acabar, que levantar uma vacina e que ainda vacinar toda a população, que vai ter que fazer terapia, que vai ter que procurar aí profissionais da saúde, porque a mente não vai ficar boa, mas são crentes. Eu não compreendo isto. Se o Senhor nos manda marchar, a gente marcha. Não, mas eu preciso de terapia. Para quê? O inimigo estava te escravizando, a libertação está aí nas suas mãos. Dê o passo de vitória, isso é terapêutico. Eu diria que isto aqui, dentro de qualquer segmento empresarial, seria uma palestra motivacional, só que não é, irmãos, é Bíblia. Dê o primeiro passo, rompa com tudo, quebra com toda a estrutura do mal, quebra com toda a malignidade, quebra a ação do diabo na sua vida conjugal, quebra a ação do diabo na sua vida financeira, quebra a ação do diabo na sua vida sentimental, quebra a estrutura do diabo, não tendo mais a capacidade de ter alegria e esperar por alguma coisa melhor. O Senhor está aqui, o Senhor é contigo, e Ele propôs este momento para te abençoar. Marche. Você crê que Deus pode mudar a sua condição nesta noite? Você crê que Deus pode quebrar este tempo de cativeiro nesta noite? Você crê que Deus pode te levar a sonhar outra vez? Você crê que Ele pode tirar todo o enlutamento, toda a tristeza, todo o pânico, toda a depressão e trazer algo viável? Ele pode fazer isso por você, mas Ele já preparou o caminho. A decisão é sua, a consciência é sua. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te mostrar que você tem pedigree, você tem uma origem, você é valoroso, você é valioso, você custou caro para Deus. Você já não pode mais se prender debaixo de circunstâncias de desobediência. Você é servo do Senhor, condicionado para toda boa obra. Talvez seja consciência de escutar com atenção, porque este contexto, quando se fala, traduzindo bem, diga ao povo, ou obedeça, obedecer, esta palavra obediência, quando você pega ela no latim, está te trazendo a consciência de escutar com atenção, tão somente escutar. Quando você pega ela no grego, está te falando de obediência, parar para esperar o tempo certo. Mas quando se busca no hebraico, também está te trazendo justamente isso: pare e espera o tempo certo, porque Ele vai falar, e se Ele falar, você vai romper. E é tempo então de compreendermos que Ele está nos chamando. Obedecer é escutar com atenção, obedecer também é submeter. Submetam-se à vontade do Senhor, saiba que Ele é poderoso, escute atentamente. Se Ele é capaz de criar circunstâncias para livrar uma nação, Ele é capaz de criar circunstâncias para livrar a sua igreja, para livrar o povo de Deus, para livrar o município, para livrar o estado, para livrar uma nação. Ele pode fazer isso. Ele já fez na história muitas vezes. Ele pode fazer outra vez, porque Ele é Deus. Só Ele pode te livrar. Não deixa o inimigo apagar a sua origem. Você tem origem. Quando você é escravizado, você perde a noção de onde veio. Você não pode perder a sua origem, você tem origem. Jesus tem um caminho de providências para você, caminho no deserto. Quando se passa o mar, o que se tem à frente é deserto. Mas o povo de Deus nunca foi tão abençoado quando deste tempo que estavam passando pelo deserto. Pão de manhã,
pão à tarde, água da rocha, os pés não incharam, as roupas não envelheceram, as mulheres não se tornaram estéreis. Deus sempre tem bênçãos para trazer ao seu povo quando Ele está conduzindo o povo. Vida de deserto é vida de condução, é quando Deus nos conduz, é quando nós falamos não para nós mesmos e deixamos Deus nos conduzir, é quando Ele vai à frente. E aí, fechando esta mensagem, eu quero trazer para vocês a resposta última. Ela sempre vem do Senhor. Jó 42, 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem projeto para a sua vida. Provérbios capítulo 16, versículo 1: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. No deserto Ele te aquece, Ele te consola, Ele te cura os traumas causados pela escravidão. Ele vai à frente, Ele desbrava o caminho para o seu bem-estar, porque Ele é Deus, Ele pode. E é isto que Ele quer fazer na vida de cada um de nós, dos que estamos aqui nesta noite, neste tempo.